Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, agora a aula número 5, distância entre pontos. Faremos 2 exercícios de fixação, tranquilo? Primeiro exercício, o ponto presente no eixo das abscissas, ou seja, eixo X, equidistante, ou seja, que tem a mesma distância, dos pontos A e B, pontos A, no caso 6 e 5, ponto B, menos 2 e 3. Esse ponto vai ser o ponto que está presente no eixo X. Letra A, 2 e 0, B, 1 e 0, C, 5 meios e 0, D, 3 e 0, letra E, 3 meios e 0. Observem que todas as alternativas têm a ordenada igual a 0. Só precisamos, então, da abscissa. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos marcar o ponto A. 6 para X. Vamos pensar aqui em 5 para Y. Então, aqui, a posição de A. 6 para X e 5 para Y. Ponto B. Menos 1, menos 2 para X e 3 para Y. Está aqui o ponto B, menos 2 e 3. Nós queremos um ponto que esteja presente no eixo X, e veja, esse ponto não pode estar à esquerda do menos 2. Porque se ele estiver à esquerda do menos 2, ele está cada vez mais próximo de B e mais distante de A. Eu quero que as distâncias sejam as mesmas, então não pode estar para cá. Nem a partir do 6, que se eu coloco ele a partir do 6, ele vai estar mais perto do A do que do B. Então, obviamente, este ponto que está no eixo X, ele está aqui em algum lugar. Então, vamos pensar num ponto aqui. Não está em escala perfeita. Vamos chamar esse ponto de C. O que a gente sabe que a ordenada vale 0. Porque a abscissa eu vou chamar de K, qualquer letra. Vamos chamar de X, já que é o único valor que a gente procura, mas pode ser qualquer valor numérico, né? Real, K, T, B, vamos chamar de X. O que a gente tem aí pela informação do texto, que a distância desse ponto até B vai ser a mesma da distância desse ponto até o A. E aí a gente vai aplicar a relação que a gente tem, que a distância entre A e C é igual à distância entre B e C. Nós sabemos que a relação entre as distâncias é dada pela raiz quadrada de, no caso, a distância entre A e C. Eu vou até organizar aqui as raízes. Aqui a mesma ideia. Um pouco curto, mas vai dar para a gente colocar. Veja, x de C menos x de A ao quadrado, y de C menos y de A ao quadrado. Para B e C, teremos y de C menos y de B ao quadrado. Opa, esse é o segundo parênteses. Aqui x e depois y. Então começaremos. Mas a ordem não importaria. X de C menos x de B ao quadrado, yc menos yb ao quadrado. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui é, já substituindo os valores, mas para ganhar tempo e espaço, eu posso elevar os dois membros ao quadrado. E o que a gente ganha fazendo isso? A gente pode cortar a raiz. Por quê? Porque os números que estão dentro da raiz são positivos. Esse é positivo, esse é positivo, então a gente pode cancelar. Se fosse negativo, não poderia. Esse é positivo e esse também é positivo. Então nós vamos ficar com esses valores, já cortando as raízes. Não posso cortar o quadrado, eu vou cortar esse 2 com a raiz aqui. Vai ser o artifício que a gente vai usar para resolver a questão. E aí a gente já vai substituir os valores. X de C vale x menos x de A. X de A é 6, então x menos 6 ao quadrado.
y de c. O y de c é 0. Então, 0 menos o y de a. O y de a é 5. Então, menos 5 ao quadrado. Agora, novamente, x de c. X de c, vamos colocar aqui, então, esse é o y de c, esse é o x de c. X de c chamamos de x. Agora, cuidado aqui com o sinal. E menos o x de b. Então, fica x menos 2. Vai ficar mais 2. Esse vai ser o cuidado para não ficar negativo ali. Poderia ficar, mas quando eu elevo ao quadrado vai dar positivo. Mais, agora y do ponto C, 0, menos o y de B. Y de B, 3. Menos 3 ao quadrado. Aqui a gente tem um produto notável. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 12x, mais o quadrado do segundo. Se você não lembra dessa expressão, você faz x menos 6, que multiplica x menos 6, aplica a distributiva termo a termo, você chega nessa expressão. Agora nós temos menos 5 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado ele é positivo, então menos 5 ao quadrado mais 25. Aqui também temos um produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, 4. De novo, aqui eu tenho menos 3, só que ao quadrado, mais 9. Vejam que o x ao quadrado ele está no primeiro e no segundo membro. Se eu passo esse daqui para cá, eu posso cancelar. Fica menos 12x, aqui somando vai dar 61, é igual a 4x, somando aqui mais 13. Vou passar o 4x para o primeiro membro, ele vem trocando o sinal. Ou eu somo menos 4x aos dois membros da equação. É a mesma ideia. Então fica menos 12x menos 4x. Esse 61 vai para o segundo membro, troca o sinal menos 61. Menos 16x é igual a 13 menos 61 dá menos 48. E aí o resultado será exato. Vou multiplicar a equação toda por menos 1, ficando então com 16x igual a 48. Estamos com pouco espaço aqui, mas no finalzinho a gente consegue finalizar. O x vai ser 48 dividido por 16. X igual a 3. Esse, portanto, será o resultado final do nosso exercício. X sendo 3, o ponto será 3 para x, 0 para y. Significa que essas distâncias realmente são iguais quando este ponto que está presente no eixo das abscissas seja o ponto 3 e 0. Voltando aí nas alternativas, marcaremos a letra D de dado. 3 e 0. Ok? Muito bem. Segundo exercício. Determine o ponto P pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, quadrantes então 2 e 4, que equidista de A, que é 0 e 1, e de B, que é menos 2 e 3. Esse ponto que está lá na bissetriz dos quadrantes pares é o menos 2 e 2, B é o menos 1 e 1, C menos 4 terços e 4 terços, D menos 3 meios e 3 meios, e letra E, 2 negativo, né, menos 2 e 3 meios. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos marcar o ponto A, 0 e 1. Então está aqui, ponto A. 0 para x e 1 para y. Ponto B, menos 2, então menos 1, menos 2 e 3. Esse então ponto B, menos 2 e 3.
Veja, nós queremos um ponto que esteja na bissetriz dos quadrantes pares, que aqui é o quarto quadrante e aqui o segundo quadrante, de modo que esse ponto vai estar na mesma distância do ponto A e também do ponto B. A mesma ideia do exemplo anterior. Mas um detalhe é o seguinte, para cá nós não podemos colocar esse ponto, porque ele vai ficar mais próximo de A e mais afastado de B. Para lá também não, porque ele fica mais próximo de B e muito afastado de A. Então, vamos supor que ele esteja numa posição mais ou menos aqui. A distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. São equidistantes. Mas como que a gente vai saber as suas coordenadas? A ideia vai ser a seguinte, para essa bissetriz, vamos pensar aqui num ponto 6. A bissetriz vai estar no ponto 6 e menos 6. Sempre o mesmo valor absoluto, porém o sinal contrário. Então a gente pode pensar que esse ponto sendo o ponto C, ele vai ser, por exemplo, K. Posso pensar direto também no X, que já vai direto para a resposta. Posso pensar aqui no X, só que o Y não vai ser mais X, ele vai ser menos X. Então nós podemos fazer dessa forma, só que esse X ele vai ser um número negativo e esse aqui vai ser um número positivo. A gente pode inclusive trocar, não tem problema nenhum. Podemos pensar que aqui eu vou ter um menos X e aqui um mais X. Aí a gente vai lembrar que esse X agora é um número positivo e a gente vai encontrar ele agora na nossa expressão. Então, sempre que eu tiver pontos na bissetriz dos quadrantes ímpares, eu posso chamar esse ponto de menos x e x, ou de x e menos x, ou k e menos k, igual eu estava pensando. Mas já vamos deixar x e menos x, mas lembrando que o ponto está à esquerda aqui, eu ponho menos x. Mas aí o x vai ser positivo. Por exemplo, se o x for 2,3, é menos 2,3 e 2,3. Muito bem, agora a gente já pode aplicar que a distância do ponto A até o ponto C, é a mesma distância do ponto B ao ponto C. E aí a gente pode já aplicar as raízes. Vou aqui aumentar, porque agora nós temos uma expressão maior. A gente vai colocar aqui os parênteses para fixar a nossa ideia. A distância de A até C vai ser x de C menos x de A ao quadrado e y de C menos y de A ao quadrado. A outra distância, x de C menos x de B ao quadrado, y de C menos y de B ao quadrado. Lembrando que esses números são positivos, todos eles, então eu posso elevar ao quadrado e cancelar essa raiz. Aí a gente vai ter apenas a expressão dentro da raiz. Vamos substituir os valores. X do ponto C. O x do ponto C é menos x. Aqui a gente vai ter um cuidado muito especial. Menos x do A. O x do ponto A, ele vale zero. Então, menos zero ao quadrado. Vou colocar os parênteses para facilitar aqui a organização. Vamos para y do ponto C. O y do ponto C é o próprio x. Menos o y do A vale 1. Então, menos 1. Depois, x do ponto C. A gente já fez aqui, x do ponto C é menos x do ponto B. Agora, cuidado, o x do ponto B é menos 2. Então, esse valor menos 2, mais 2. Y do ponto C é o próprio x. Menos y de B, o y de B é 3, então fica menos 3. E agora a gente aplica aí as propriedades que a gente tem. Menos x com menos zero é o próprio menos x. Menos x ao quadrado é exatamente x ao quadrado.
Aqui nós podemos aplicar a distributiva, né, termo a termo, mas podemos usar aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa aqui. Pensem que aqui a gente tem 2 menos x ao quadrado, é a mesma coisa, porque menos x mais 2 é exatamente 2 menos x. Então a gente pode usar essa ideia. Quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. E aqui, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Notem que o x ao quadrado, eu tenho ele dos dois lados, 2x ao quadrado aqui, e a mesma coisa, 2x ao quadrado aqui. Cancelo. E aí ficaremos com menos 2x mais 1, igual. Já temos aqui o menos 4x com menos 6x, então menos 10x. O mais 4 com mais 9 é mais 13, ok? Passando 10 negativo para o primeiro membro, fica 10x menos 2x, 8x. Passando 1 para o segundo membro, 13 menos 1, 12. Portanto, x vai ser igual a 12 dividido por 8. Vou melhorar aqui o número 12. 12 por 8, vamos simplificar. Vamos simplificar, inclusive, aqui por 4. Por 4 dá 3, por 4 dá 2. E, de fato, o x ele tinha que ser um número positivo. Temos, portanto, já o resultado de x. Então, qual vai ser o ponto? Se o x é 3 meios, aqui esse ponto, vou trazer ele para cá, esse ponto C vai ser menos 3 meios, é a mesma coisa que menos 1,5, está aqui menos 3 meios, e o y dele vai ser exatamente 3 meios. Esse, então, será o resultado final para a nossa questão. Vamos voltar nas alternativas. Vamos identificar a alternativa correta, menos 3 meios e mais 3 meios. Alternativa D de dado. Com isso a gente finaliza essa resolução de 2 exercícios de fixação sobre distância entre pontos. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.